Prece de abertura para o Evangelho no lar. Rogamos ao Senhor Deus Todo-Poderoso enviar-nos bons espíritos para nos assistirem, afastar aqueles que possam induzir-nos ao erro e dar-nos a luz necessária para distinguirmos a verdade da impostura. Afastai também, Senhor, os espíritos malfazejos, encarnados ou desencarnados, que poderiam tentar lançar a desunião entre nós e com isso tentar desviar-nos da caridade e do amor ao próximo. Se alguns procurarem penetrar neste recinto, fazei, Senhor, que não encontre acesso em nossos corações. Bons espíritos, que vos dignais vir instruir-nos, tornai-nos dóceis aos vossos conselhos. Afastai-nos de todo pensamento de egoísmo, de orgulho, de inveja e de ciúmes. Inspirai-nos a indulgência e a benevolência para com os nossos semelhantes, presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. Fazei, enfim, Senhor, que pelos sentimentos que nos animarem, possamos reconhecer a vossa salutar influência. Dai aos médiuns que encarregardes de nos transmitir os vossos ensinamentos a consciência da santidade do mandato que lhes é confiado e da gravidade do ato que vão praticar, a fim de que o façam com o fervor e o recolhimento necessários. Se estiverem entre nós pessoas que foram atraídas por outros sentimentos que não o do bem, abri os seus olhos à luz e perdoai-as, como nós a perdoamos, se vieram com intenções malfazejas. Pedimos especialmente ao nosso Deus Todo-Poderoso e aos nossos guias espirituais para nos assistir e velar por nós, hoje e sempre. Que assim seja. Uma criança, porque Jesus fala no Evangelho que nós devemos ter a pureza de coração assim como uma criança. Como fazer isso? É muito simples. Jesus também nos ensinou a ferramenta: orai e vigiai. Nós pensamos, nós emitimos energias. Muitas vezes nós pensamos coisas negativas e tomamos ações baseadas naquilo que nós pensamos. Nesse momento nós estamos sendo impuros e estamos praticando o erro, estamos cometendo as nossas falhas. Jesus usava as palavras e os exemplos para poder nos auxiliar, para poder nos ensinar e deixar tudo o que nós estamos buscando hoje. E uma forma simples também, mais uma, além do orar e vigiar, que ele colocou para nós, para que nós pudéssemos trabalhar essa questão do respeito, essa questão da pureza de coração, um termômetro muito simples para isso é, toda vez que eu for pensar a respeito de alguém, alguma coisa, ou a respeito de uma pessoa, enfim, o tipo de vibração que eu for emitir, toda vez que eu for tomar uma ação, for fazer alguma coisa em relação a alguém, né, principalmente, eu tenho que me colocar no lugar daquela pessoa. Eu gostaria que isso acontecesse, que isso fosse falado, que isso fosse feito comigo, se eu tivesse na condição daquela pessoa. Eu gostaria de estar recebendo as energias que o meu pensamento está emitindo para aquela pessoa. Se nós começarmos a nos colocar no lugar da outra pessoa, isso também faz parte da indulgência, nós vamos começar a trabalhar a pureza de coração. Nós vamos começar a buscar o que Jesus sempre nos ensinou. Jesus nos ensina, através das suas passagens, como por exemplo a da mulher adúltera, quando aquela mulher estava sendo julgada por tudo que fez, por ter sido pega em adultério e estava sendo condenada à morte, Jesus, no momento em que ele diz, aquele que não tiver pecados, que atire a primeira pedra, ele estava exercitando naquelas pessoas a pureza de coração. Porque ele fez com que as pessoas se colocassem no lugar daquela mulher, logicamente, cada um diante dos seus erros e das suas ações. Mas quando ele disse, cada um, aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra, fez com que cada um daqueles que estivessem ali se colocassem na sua condição de erros cometidos e refletissem sobre a questão do julgamento. Então, para que eu possa, uma das ferramentas para que eu possa trabalhar a pureza do meu coração, como disse Jesus e como diz o capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, começando a me colocar no lugar daqueles que eu estou ferindo muitas vezes através do meu pensamento ou através das minhas ações. Por que Jesus cita várias crianças nas questões da pureza de coração? Porque essas crianças, elas não praticam o mal.
elas não praticam, pelo menos não de forma intencional. As crianças muitas vezes elas repetem as nossas ações, elas falam coisas muitas vezes sem nem saber o que estão falando. E Jesus coloca para nós que se nós tivermos que errar, que seja pela ignorância e não por maldade, porque todos nós estamos em um processo de aprendizagem natural. Nós vamos errar, só erra quem tenta e só tenta quem quer evoluir. O fato do erro por si só é natural. O que nós não podemos é ter o conhecimento de uma ação, ter o conhecimento de um pensamento, especialmente nós da doutrina espírita, que temos essa ligação com as energias que são emanadas através dos pensamentos. Não podemos agir de forma errada sabendo que estamos agindo. Se tivermos que errar, que erremos por ignorância. Todos nós enquanto seres humanos. Sem contar que muitas vezes nós nos esquecemos que a nossa verdadeira vida é a vida espiritual. Eu agindo aqui na Terra, eu estando encarnado, eu estou passando apenas por uma fase, eu estou aprendendo, eu estou usando o planeta, usando as minhas qualidades, o meu corpo físico, como uma ferramenta de evolução e de aprendizado em relação à minha pessoa e às outras pessoas que estão ao meu redor. E muitas vezes, nessa caminhada do dia a dia, as nossas correrias, as nossas necessidades do dia a dia, nos fazem esquecer que a minha vida real é a vida espiritual. Então, o que eu penso, os erros que eu cometo aqui, especialmente no meu pensamento, é muito fácil eu passar por cima disso ou fingir que não pensei, porque eu não tenho, fisicamente falando, nesse corpo atual, eu não tenho condição de enxergar os pensamentos. Eu posso emanar essas energias, eu emano essas energias que vão ser condicionadas a outras pessoas, tanto para o bem quanto para o mal. Mas na espiritualidade, quando nós regressarmos à espiritualidade, nós não podemos nos esquecer que fica tudo muito visível. O que eu penso, o que eu sinto, as minhas emoções ficam muito mais à mostra na espiritualidade, porque eu não tenho o corpo físico mais para esconder certas coisas, e eu estou numa matéria totalmente diferente dessa que nós estamos. Então é importante que nós também possamos já ir praticando essa atitude de pensar de forma positiva, de buscar essa nossa melhoria, realmente buscar essa pureza de coração, porque quando eu chegar na espiritualidade, o meu pensamento é que vai direcionar para onde é que eu estou indo. Inclusive tem até uma passagem do livro Nosso Lar, também, que está presente no filme, que o André Luiz, depois que ele chegou ao nosso lar, foi atendido por toda a equipe espiritual, ele trabalhou, fez o que era necessário lá para atingir a condição de visitar a família dele na Terra, uma vez que ele havia desencarnado. Pois bem, assim foi feito. Houve um momento que ele conseguiu a permissão da espiritualidade e foi até o encontro da família dele. Chegando ao encontro da família, ele percebe, muitos anos se passaram do desencarne dele até aquele momento que espiritualmente ele voltou para visitar a família dele aqui na Terra. E naquele momento ele vê a esposa dele abraçada com outro homem. O tempo passou, os filhos dele já haviam crescido, então a esposa dele naturalmente acabou encontrando uma outra pessoa e seguindo a vida dela. E André Luiz chega e vê essa cena. No momento que ele vê essa cena, ele se toma por raiva, ele se sente irritado, ele se sente chateado, ele se deixa levar por negatividade, por um sentimento triste. E a partir do momento que isso acontece, que ele se deixa tomar por esse sentimento negativo, ele volta para o umbral, que foi exatamente o local que ele acordou no momento que ele desencarnou, o momento que ele acordou na espiritualidade, ele acorda no umbral. Então, mesmo depois de todo o caminho que ele fez, das experiências até então vividas e adquiridas ali no nosso lar, quando ele se deixou envolver pela negatividade dele, ele voltou naquele momento para esse mesmo local ruim, conhecemos como umbral. Então, isso vem provar para nós que ele, naquele momento de desequilíbrio, a emoção dele, as energias dele, o pensamento dele levaram ele novamente àquele local. Com a gente, enquanto em estado físico encarnados, essa energia negativa também nos envolve. E essa energia negativa nos envolvendo, nós começamos a nos sentir mal. Nós começamos, além de nós nos afastarmos do objetivo do capítulo do Evangelho, que é a pureza de coração, eu começo a sentir sensações, ter pensamentos cada hora mais negativos.
Tanto que no mesmo filme, No Nosso Lar, algumas horas depois, o André Luiz consegue se reequilibrar, consegue mentalmente perceber a evolução dele, e aí no momento que ele consegue entender isso, todo o caminho que ele já percorreu, toda a experiência que ele adquiriu, ele consegue voltar para essa mesma casa, ver a esposa dele lá e ainda ajuda o marido da esposa que estava com um problema físico e ainda auxilia ele a melhorar. Então, tudo tem a ver com o nosso pensamento e com as nossas atitudes. Se queremos ser puros de coração, comecemos pelos nossos pensamentos e, na sequência, pelas nossas atitudes. Não quer dizer que nós não vamos deixar de pensar coisas erradas, e coisas erradas sob todos os sentidos, né? Quer dizer que nós devemos começar a nos policiar. No momento que eu sei que a minha mente está começando a ir longe de uma forma que não deveria, eu devo pegar e cortar esse pensamento, falar, não é isso que eu quero pensar, isso não faz parte de mim. E voltar para a minha realidade e voltar para a pureza, buscar essa pureza do coração através dos caminhos do Evangelho. Por mais que eu não consiga pensar positivo o tempo todo das pessoas que estão ao meu redor ou na minha convivência, eu posso pelo menos tentar evitar quando eu começar a pensar coisas ruins. Até mesmo porque os meus pensamentos, eles acabam atraindo para junto de mim essas energias, né? Nós sabemos que existe uma lei que se chama Lei da Afinidade. Essa lei da afinidade, através dessas energias, faz com que se aproximem de mim, espiritualmente falando, irmãos que vão me auxiliar ou me prejudicar. Então, se eu sou uma pessoa negativa, se eu sou uma pessoa que tenho atos negativos, não luto contra as minhas más tendências, não busco por essa pureza de coração através das minhas boas ações e dos meus bons pensamentos, automaticamente eu vou estar atraindo para perto de mim aqueles irmãos que têm a mesma faixa vibratória. Então, se eu sou uma pessoa que eu não busco a pureza de coração, eu vou atrair irmãos que são e pensam da mesma forma, tanto encarnados quanto desencarnados. E da mesma forma, se eu busco essa pureza de coração e me policio, busco pelas boas atitudes, pelos bons pensamentos, pelas minhas boas situações que a vida pode me oferecer, valorizar essas boas situações, automaticamente eu estou emanando energias positivas e vou estar atraindo para junto de mim um ambiente sereno, um ambiente agradável. Eu vou estar atraindo também pessoas, amigos encarnados e desencarnados, que podem estar me auxiliando ainda mais nesse processo. Por isso que é importante nós buscarmos essa pureza de coração. Se já citamos o exemplo de Jesus em relação à passagem da mulher adúltera, mas nós temos outros irmãos. Temos Chico Xavier, que foi um grande nome, Bezerra de Menezes, Divaldo Pereira Franco. Todos esses são irmãos que você percebe que têm uma vida que parece que vivem num mar de rosas. Mas por que eles conseguiram, né, pelo menos espiritualmente dizendo isso, evidentemente no lado espiritual, porque o material todos nós temos as mesmas necessidades, né? Mas por que espiritualmente esses irmãos parecem levitar nas suas palestras, nas suas palavras, um controle e emanam coisas boas? Porque eles buscam aquilo que Jesus ensinou, a questão da pureza de coração, saber entender os meus limites. E Jesus vai nos ensinando também que quanto mais eu consigo buscar a pureza de coração, quanto mais eu consigo buscar a minha evolução nessa caminhada, mais feliz eu vou viver e mais fácil vai ser de eu me desvincular desses pensamentos e ações negativas. Eu queria até contar uma breve história das possibilidades que a espiritualidade coloca para nós quando nós nos propomos a buscarmos o que o capítulo do Evangelho diz, que é bem-aventurados os que têm puro coração. Um homem tinha um irmão e ambos moravam em sítios, só que esses irmãos não se davam, eles não se gostavam, eles tiveram num determinado momento uma briga, só que onde um morava conseguia enxergar o sítio do outro lá longe. Tinha uma certa distância, mas a olho nu dava para enxergar esse sítio, essa distância toda aí. Um enxergava a casa do outro, mesmo morando longe. Pois bem, um desses irmãos contratou um pedreiro e falou: olha, eu quero que você construa um muro ao redor da minha casa. Construa esse muro porque eu não quero mais ver a casa do meu irmão. Eu não quero mais ver o sítio do meu irmão. Não quero mais ter essa visão. Então, por favor, você construa um muro bem alto ao redor do meu sítio para que eu não veja mais meu irmão. Pois
Muito que bem, o pedreiro falou, isso que o senhor quer? É isso que eu quero. Muito bem, assim foi feito. O dono do sítio saiu para resolver algumas coisas na cidade. Passado algum tempo, quando ele retorna, ele percebe que aquele pedreiro, meio até como de forma mágica, ao invés de construir um muro, construiu uma ponte. E esse homem indagou o pedreiro, falou, mas o que acontece? Eu pedi para você construir um muro porque eu não quero mais ver a casa do meu irmão, não quero mais ver meu irmão, e o senhor constrói uma ponte? A pedreira falou, se eu fosse o senhor, eu seguiria por essa ponte. Suba na ponte, comece a caminhar por ela, que o senhor vai descobrir alguma coisa. Muito bem, assim ele fez. Achou tudo aquilo estranho e subiu na ponte e foi. Muito bem. Quando ele estava caminhando, na metade da ponte, quem que vem de encontrar ele? Aquele irmão que ele não queria ver. Aquele irmão que ele tinha dificuldade em aceitar pelas dificuldades, né, pelas desavenças do dia a dia. Pois bem, esse encontro que esses dois irmãos tiveram através dessa ponte fez com que eles conversassem, com que eles refletissem, com que eles trabalhassem justamente essa questão da pureza de coração, que a reconciliação também faz parte disso, o perdão faz parte disso, tudo aquilo que nós podemos emanar de positivo faz parte da pureza de coração. E esses dois irmãos reataram a amizade. Ao voltar pela ponte de volta para sua casa, ele encontrou o pedreiro e falou, olha, eu entendi o que o senhor quis dizer e eu não quero mais então que o senhor construa esse muro ao redor da minha casa. Aí o pedreiro falou, bom, tudo bem, então eu preciso agora de seguir. Aí o dono do sítio falou, mas o senhor tem que seguir agora, já nesse momento, não quer ficar mais um pouco? E esse pedreiro então disse, eu não posso porque ainda tenho muitas outras pontes para construir. Qual que é a moral dessa história? Aquele pedreiro poderia ser Jesus na nossa vida e a ponte, o capítulo do Evangelho que está nos mostrando como trabalhar as nossas possibilidades de ter o nosso coração mais puro e as melhorias que nós podemos ter em relação às pessoas que estão ao nosso redor e a nós mesmos. Que possamos refletir e trabalhar nas nossas vidas por hoje e por toda essa semana. Que assim seja. Agradecemos aos bons espíritos que estiveram conosco. Nós lhe rogamos nos ajudar a pôr em prática as instruções, as boas ideias de amor para com toda a humanidade, ao universo, e fazendo que o término desta reunião familiar se sentimos fortalecidos na prática do bem maior e do amor ao próximo. Desejamos, igualmente, que essa divina instrução sejam proveitadoras para espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos que puderam assistir essa reunião de amor, que aceitem a libertação e sigam o caminho ao plano de luz e para os quais pedimos a misericórdia de Deus. Obrigada ao Mestre Meigo Jesus por interceder por este lar, por cada um que aqui habita e todo em sua volta. Que os anjos guardiões estejam amparando e cuidando de todos, dando discernimento do amor divino. Muito obrigado aos irmãos de luz. Que assim seja e sempre será. Energia positiva hoje e sempre.